Sejam bem-vindos à aula 4 do módulo 1, com o tema Formação da Cultura e Paradigmas de Relacionamento. Para falarmos de cultura e de paradigmas de relacionamento, precisamos primeiro definir dois itens muito importantes, que é a ação social e a relação social. Na ação social, a conduta do agente está orientada significativamente pela conduta de outro ou outros, ao passo que na relação social, a conduta de cada qual entre múltiplos agentes envolvidos orienta-se por um conteúdo de sentido reciprocamente compartilhado. O que significa isso? Que a ação social é a ação que eu, indivíduo, realizo tendo em vista o que os outros vão pensar de mim, tá certo? O que os outros vão pensar da minha ação. É a ação que eu realizo levando esse pressuposto em consideração. O que é que os outros vão pensar? Qual o sentido que eles vão atribuir à minha ação? E na relação social, é uma interação onde todos os indivíduos se movem por um sentimento comum, um sentimento compartilhado comum, ok? Um exemplo de ação social por exemplo, o ato de usar vestimentas, roupas dentro de casa sozinho não representa uma ação social. Vamos dizer que eu esteja com frio, então eu uso toda a vestimenta, calça, camisa, tudo dentro de casa, onde eu estou sozinho. Eu estou apenas me protegendo de um evento climático, né, de uma temperatura. Mas eu não estou realizando uma ação social, porque ela não tem um significado. Eu não estou agindo pensando no significado que outras pessoas vão atribuir à minha ação. Já quando eu uso a roupa, a vestimenta completa na rua, quando eu vou a um banco de calça e não de bermuda e sandália apenas, ou a um ambiente de trabalho eu vou de calça e não de bermuda e sandália, já é uma ação social, porque eu estou agindo pautado pelo o significado que os outros vão atribuir à minha ação. O processo social já é uma relação social onde os significados dos indivíduos envolvidos na ação estão se transformando, estão passando por transformações, tá certo? Então, processos sociais são as formas pelas quais as pessoas se relacionam e estabelecem as relações sociais. E eles podem ser associativos e dissociativos. No processo social, os tipos de processo social associativo são cooperação, acomodação e assimilação. Os dissociativos são competição e conflito. Os processos sociais associativos de cooperação, eles são fundamentais para a integridade de todos os grupos sociais. Eles é o que mantém o grupo coeso, o grupo unido, né? Seja qual grupo social se tratar, seja do grupo social da família, seja o grupo social escolar ou o grupo de trabalho, tá certo? Os indivíduos têm que cooperar para que o grupo permaneça no tempo. A acomodação, ele é um processo social caracterizado por um comportamento onde os indivíduos escolhem, de alguma forma, baixar o nível de tensão, o nível de rivalidade da sua interação social, porém, eles não mudam os seus significados, os seus valores e a sua ideologia. Eles racionalmente consentem e não em colaborar de alguma forma para que não haja custos, né? Custos elevados para os indivíduos, mas eles não mudam seus valores, os seus significados, que é diferente do processo de assimilação. O processo de assimilação é caracterizado por uma transformação profunda dos valores internos e das ideologias dos indivíduos. Um exemplo pode ser, é a conversão religiosa, né?
Quando o indivíduo não tem nenhuma fé ou é praticante de outra fé e se converte a outra, ele muda profundamente a sua forma de sentir, a sua forma de pensar e de se comportar. Os processos sociais dissociativos são de competição e conflito. A competição é um processo onde todos nós estamos inseridos inconscientemente. Um exemplo, onde vamos dizer que haja vários vendedores de picolé em um bairro, em uma determinada região de uma cidade. Eles competem naturalmente por recursos, né? Os recursos são finitos e eles vendem o mesmo produto. Então, uma condição natural do ser humano é a condição de competição. Porém, ela só é competição no momento ainda que ela é inconsciente. Os vários vendedores de picolé, no exemplo, eles estão competindo sempre, porém eles não necessariamente têm consciência da existência dos outros vendedores. Eles não interagiram socialmente ainda com eles. Eles não sabem quem são. Eles não sabem a quantidade de picolés que eles vendem durante o dia. Então eles competem, mas eles não têm uma relação de consciência sobre isso. A partir do momento que eles entram em contato, que eles estão competindo e eles vão rivalizar e mudar seus comportamentos estratégicos em função do outro, eles já estão numa situação de conflito. Se eles vão disputar o mesmo mercado já, baixando o preço do seu picolé ou vendendo numa hora diferenciada para ganhar de outro competidor, eles já estão numa situação de conflito. Eles já tomaram consciência da existência do outro e estão adotando comportamentos diferenciais para obter ganhos, né, em relação ao outro. E por último, a relação de conflito, que já foi falado aqui. A relação de conflito, ela pode durar muito tempo, mas geralmente não é permanente. Ela vai se transformar nessas outras associações, nesses outros processos sociais que geralmente podem ser associativos, como a acomodação. O conflito ele pode entrar numa situação de acomodação ou mesmo de assimilação. Uma pessoa sem crença, ele pode entrar num conflito com seus significados e entrar num processo de religiosidade. Como também o religioso ele pode entrar em conflito com seus valores, com a sua ideologia e deixar de crer. Então o conflito ele vai se transformar nessas outras categorias. Já a socialização e formação da cultura. A definição de cultura é um conjunto de manifestações psicológicas e sociais aceitas no interior de uma sociedade. Também é representada pela produção material e artística de um povo, né? Então a cultura são os valores, são os pensamentos, o modelo de relacionamento das pessoas e também é a produção material, é a produção industrial, é a produção artística e a produção artesanal. A socialização de um indivíduo é construída durante a sua vida, toda a vida, né? Desde o nascimento até a senilidade. É influenciada pelo processo de aprendizagem nas interações sociais que o indivíduo participa em todas as esferas da sociedade: família, escola, trabalho, viagens e etc. O aprendizado acumulado pelos indivíduos no processo de socialização faz parte, né? Eles passam a fazer parte da personalidade mesma da pessoa. Influenciará seu modo de analisar e de ver. Então, as situações na sociedade em que vive. Consequentemente, isso definirá, não é bem a palavra correta, mas influenciará os seus objetivos pessoais e profissionais. Então, a socialização, ele marca profundamente a personalidade, nossa personalidade, os nossos gostos, nossos valores, né? A música que a gente gosta, ela não a gente não tem aquele gosto musical de forma natural. Muito provavelmente
muito provavelmente aquele gosto musical ele foi influenciado por nosso processo de socialização. Ele não foi determinado, porque os objetos não são determinados, os nossos comportamentos não são determinados pelo processo de socialização, mas ele é influenciado, é um processo recíproco de influência mútua. A sociedade me influencia e a minha personalidade também tem um componente de determinação no que na minha no que eu, nos meus valores e nas minhas ideologias futuras, também nos meus objetivos pessoais e profissionais. Então, assim, a formação da cultura e dos meus modelos de relacionamento, ele vai partir desse processo de interação entre a cultura e a minha personalidade, né? Ele é um processo dialético, é de influência mútua. Os paradigmas de relacionamento, é uma definição, de acordo com Maximiano 2002, são modelos ou padrões que servem como marcos de referência explicando e ajudando as pessoas a lidar com diferentes situações. Então, paradigma de relacionamento são formas de agir predeterminadas. Essas formas de agir predeterminadas, elas são construídas novamente com essa interação forte entre a cultura, entre a socialização, entre o que o grupo social faz com que eu haja, a forma com que o grupo social quer que eu haja e a minha personalidade também. Então dessa forma eu crio esses modelos e padrões que vai me guiar na maioria das situações. Nem toda situação, boa parte das situações na vida, eu não consigo problematizar sobre elas rapidamente. Então os meus modelos e padrões, que são chamados de paradigmas de relacionamento, para me dar resposta, para me orientar no meu contato com a sociedade. Então, as características dos paradigmas de relacionamento é que eles são comuns e dirigem o comportamento das pessoas, como eu tinha explicado, né? São úteis porque definem o que é importante. Então, novamente, boa parte das atividades, das interações que eu vou ter no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente social, eu não consigo ter uma reflexão profunda sobre se aquilo é bom ou ruim no momento. Uma reflexão aprofundada, eu não consigo fazer isso. Mas a minha história, a minha socialização vai me guiar no que é importante ou não, né? Nesses contatos. Mas eles também têm os fatores negativos. Eles podem se tornar doenças terminais que limitam as pessoas. Como essas doenças terminais? Se eu me torno escravo desses paradigmas de relacionamento, eu posso ter várias dificuldades. Por exemplo, se no ambiente de trabalho eu me acostumei a realizar uma atividade de determinada forma e a tecnologia mudou, ou a sociedade, as necessidades do ambiente mudou, e eu não consigo alterar a minha forma de me relacionar com a tecnologia. Por exemplo, na informática, eu não consigo me adaptar à utilização de novos softwares. Eu só quero usar um software muito antigo, que já não usam mais. Isso é um problema para mim, né? Então, os paradigmas, eles têm a capacidade de incorporar novas ideias e novos paradigmas também, desde que eu haja intelectualmente e queira mudar os meus valores. E por último, as próprias organizações criam seus paradigmas de relacionamento. A própria organização cria modelos de ser, de realizar certos tipos de trabalho, de se relacionar com o meio ambiente, com as instituições públicas, com os organismos de terceiro setor, e que se tornam padrões e muitas vezes são reproduzidos sem a devida reformulação. Isso é um problema. A organização tem que estar consciente que ela tem que mudar, ela tem que se adaptar
aos novos tempos, às novas exigências que o meio ambiente traz para ela, né? Afinal, a organização é um sistema aberto, ele está sendo influenciado, né, pelos inputs que o meio ambiente tá passando para ele. E que a Venato, em 2004, estabeleceu alguns paradigmas que deveriam orientar a organização moderna, né? Que seriam cadeias de comando mais curtas. Então, as organizações deveriam ter estruturas mais horizontais, que dessem mais flexibilidade, né? Que propiciasse maior inovação. Maior autonomia dos colaboradores, de forma que também propiciasse maior inovação. Se o colaborador ele tem um raio de ação maior na atividade dele, ele pode inovar, ele pode dar novas soluções para problemas antigos, né? Maior participação e empoderamento desses colaboradores. Então, eles têm mais poder de decisão. ênfase nas equipes de trabalho. Então, menos especialização e mais inter-relação entre várias profissões, né? Formando equipes. As pessoas têm que ter também habilidades interpessoais. Infraestrutura, o teletrabalho, né? O trabalho remoto, principalmente depois da pandemia, dessa nova realidade que a gente tem. Isso é um diferencial para as organizações. Foco nos negócios essenciais, né? Isso aí é a terceirização, já é uma parte já é uma coisa incorporada até há mais tempo nas organizações. E a consolidação da economia do conhecimento é fundamentalmente exigir dos seus colaboradores que eles deixem de ser fornecedores de mão de obra e agora eles sejam fornecedores de capital intelectual, né? De conhecimento, de novas soluções para o ambiente organizacional. Então, com isso, nós encerramos a aula 4.